Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Eu sou o Gustavo Militão e a partir de agora está começando mais uma edição do Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E também aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as nossas redes sociais. O Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e também tem o nosso canal lá no YouTube, Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming, no Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast e outras. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente tá esperando você por lá, tá bom? Pois é, galera, tá começando mais um Rádio Esportices, edição número 23. No programa de hoje a gente vai falar tudo sobre a partida do Sport contra o Atlético Paranaense, fechando o primeiro turno da Série A. Vamos também fazer um grande resumão do Sport no primeiro turno do Brasileirão, com a presença também de convidado especial e, claro, também as curtinhas com as últimas notícias do Leão. Então, sem demora, vamos embora porque está chegando no ar aquela tabelinha que tem conquistado a torcida rubro-negra. É a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices para você. Tabelinha rubro-negra. Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, começando aí mais uma tabelinha do Rádio Esportices e finalmente uma tabelinha com vitória, né? Acabou aí a seca de vitórias do Leão, fechamos o primeiro turno com vitória e, né, fazer um Rádio Esportices com vitória é sempre melhor. Não é isso, Arthur Lima? Um abraço, querido. Fala, Gusta. Grande abraço. Cara, nem se compara, né? O prazer fica exponencializado em fazer aqui o Rádio Esportices, né? Falar de vitória é muito melhor. Com certeza. É uma vitória, ainda mais uma vitória contra um adversário direto, né? Na nossa briga aí para permanecer na Série A. Mas é isso, torcedor. Vamos conversar aí sobre essa semana do Leão, essa semana rubro-negra aí, que teve esse jogo contra o Atlético Paranaense nesse domingo, dia 1º de novembro, né, às 4 da tarde, na Ilha do Retiro. Sport finalizando aí a sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e terminando o turno como começou, com vitória, né, e também na Ilha do Retiro. Né, começou na Ilha, está terminando na Ilha, vitória por 1-0, gol marcado pelo Thiago Neves no segundo tempo. Vitória que deixa aí o Leão com 24 pontos. Né? O Leão volta aí a vencer depois de 5 partidas sem saber o que era vitória. Né? Foram 4 derrotas seguidas e o empate no jogo contra o Atlético Mineiro. Arthur, vamos falar então dessa expectativa pré-jogo, né? Era um jogo importante, a gente já sabia que seria um duelo aí, chamado duelo de 6 pontos, né? Uma expectativa de um jogo muito importante. Cara, já começava a pipocar aqui e ali aquele velho tem que ganhar. E se a gente recuperar um pouco os programas passados, a minha previsão de pontos, assim, do que seria uma pontuação satisfatória nos últimos 4 jogos do turno era de 4 pontos. E o Sport nos últimos 9 tinha feito 1. Isso. Então, assim, tinha uma carga meio dramática, né, nesse jogo, assim, tipo, tem que ganhar. Embora não exista esse jogo do tem que ganhar. Ele era apenas um jogo vencível, mas, enfim, a partida acontece e aí tudo pode acontecer. Muitas vezes o jogo que era vencível, quando ele acontece, era um jogo que você diz, nossa, jogava até 2 horas da manhã e não saía gol. E não vencia o adversário. E hoje,
a gente entra para essa partida meio que nessa pegada, assim, tem que ganhar, né? É confronto direto. Outro detalhe pré-jogo também que eu queria acrescentar aqui foi a minha dificuldade específica de assistir essa partida, né? Eu moro em Brasília, então aqui a gente não tem acesso à Globo Nordeste, né? Uhum. Então, graças ao imbróglio envolvendo o Atlético Paranaense, que não tem os seus jogos transmitidos pelo Premier, Isso. o único link possível era da Globo Nordeste. Desculpa, do Globoesporte.com. E aí eu tentei colocar na televisão pelo aplicativo do GE, não transmitia pelo aplicativo do GE, não conseguia abrir o navegador, espelhando o celular ficava ruim na televisão. Imagina o Aí, tá, desespero. então, dada essa dificuldade aí, né, pré-jogo de como assistir, eu terminei fazendo algo que eu há muito tempo não fazia, que era assistir o jogo do computador. E, enfim, pelo menos deu tudo certo, né? Afinal, a gente tá aqui sorrindo para contar a história de uma vitória. E é bom lembrar, né, Arthur, que esse perrengue que você passou, nós poderemos passar no segundo turno, né? Porque esse jogo a gente só assistiu aqui em Recife porque ele foi transmitido pela Globo Nordeste. Porque se o jogo do retorno lá em Curitiba não for no horário do domingo das 4 da tarde, nem aqui em Pernambuco a gente vai ver o jogo. Então, podemos ter um fato inédito: o Sport não ter um jogo de Série A transmitido na TV depois de muitos anos. A gente pode correr esse risco. O pessoal da rádio vai ter que voltar a viajar, né? Vai. Só por esse jogo, né? Mas pelo menos alguém vai ter que ir para Curitiba. Não sei como é que vai ser. Mas vamos lá. Então aí os times escalados entrou em campo. E o primeiro tempo, torcedor, olha, o primeiro tempo foi fraco, viu? Bem fraco. Os comentaristas da transmissão na Globo Nordeste, né? O Cabral Neto e o Christian Toledo, que é lá da emissora lá de Curitiba, onde o jogo também passou lá em Curitiba também. Foram os únicos 2 pontos do país onde o jogo passou. Reclamando do nível da partida, porque foi um jogo muito complicado no tempo, foi muito fraco. Times pouquíssimos criativos em campo. Mas eu fiquei com uma dúvida, Arthur. Será que essa pouca criatividade dos 2 times, porque não foi só do Sport não, foi do Atlético Paranaense também, se deu muito pelo esquema tático que esses times entraram dentro de campo? Acho que muito menos, né, pelo esquema tático, mas pela falta de qualidade mesmo, pela falta de tesão, sabe, de jogo. Uhum. Achei que o Jair meio que abandonou o venturismo, inclusive. Ele entra com a formação anterior ao jogo passado, né, que ele vinha jogando e perdendo com ela, tendo 2 jogadores mais adiantados. O venturismo raiz não entrou em campo hoje. Verdade. E aí, enfim, com Bárcia na função de centroavante, com o Thiago Neves alinhado com ele mais na frente, né, na fase defensiva. Enfim, o Atlético teve mais a bola, tocou mais a bola de forma inefetiva, né? E a gente não conseguiu ver grandes chances de gol, né? Até teve algumas que o Sport construiu, que a gente vai falar mais na frente, mas foi um primeiro tempo morno, né? Um primeiro tempo chato de assistir. Bem chato. Não sofremos, não fizemos sofrer. Enfim, aquele 4-4-2 inoperante do Jair Ventura foi a tônica do primeiro tempo. Para a sorte do Sport, o Atlético também conseguiu ser até mais inoperante, né, do que o Sport no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, felizmente para o torcedor que estava assistindo o jogo em casa, as coisas mudaram. O Sport voltou melhor do intervalo, principalmente graças às substituições feitas pelo técnico Jair Ventura. 2 alterações. Ele entra no intervalo com Jonathan Gomes voltando, né, a aparecer aí na equipe do Sport, agora jogando, tendo um tempo todo para jogar, e o Mikael no ataque, né? Ele saca o Ricardinho e o Marquinhos, que estavam realmente fazendo uma atuação, principalmente o Marquinhos, fazendo uma atuação muito ruim no primeiro tempo. E a entrada do Gomes, principalmente a entrada de Jonathan Gomes, parece que mudou a atitude do time. E é inclusive na jogada que começa com o Gomes que nasce o primeiro gol do Sport, né?
Que daqui a pouco a gente vai inclusive falar dessa jogada. Mas Arthur, eu acho que hoje ficou muito provado, para mim pelo menos, que Gomes hoje não, eu não vejo Gomes hoje como reserva. Tá muito claro isso, que Gomes é um jogador que hoje parece que pode dar muito mais ao esporte do que Marquinhos vem dando ultimamente. Aliás, Marquinhos não, Ricardinho. Troquei aqui os inhos. O que é que você achou da entrada desses dois jogadores aí? Me pareceu duas alterações bem acertadas de Jair no intervalo. Não, as alterações foram extremamente efetivas, né? Mikael e Gomes me entraram muito bem, mas me causaram uma sensação de raiva por outros motivos. Gomes pela falta de competitividade dele em outros jogos, né? Sim. Eu acho ele um jogador lúcido, eu gosto dele, sabe? Ele é um jogador realmente de criatividade. O lance do gol denuncia isso, né? Mostra, escancara a capacidade técnica dele. Ele enfia uma bola maravilhosa para o Patrick, né? Que entra ali pela direita sozinho. Então, assim, esse jogador é um jogador que pode dar mais e tem que dar mais, entendeu? Tá faltando essa competitividade, essa gana dele. E também denuncia outra coisa, o quanto o Ricardinho é inoperante também, do ponto de vista ofensivo. Concordo. Enfim, é um jogador que aparece, é bastante voluntarioso, que tem uma simpatia, porque, enfim, a entrada dele no time coincidiu com a melhora do esporte. Mas, de fato, em termos de futebol, assim, de construção de jogada, na fase ofensiva principalmente, Ricardinho é um jogador, aquele jogador estilo Daniel Paulista, né? Para frente e para trás, como é? Para o lado e para trás, para frente jamais, né? É verdade. E Gomes, veja a diferença, Gomes jogou na mesma faixa de campo dele. Jair Ventura exige muito dos jogadores que ele atuem como meio-campistas, não como meia, não como volante. Isso. Mas como meio-campista, o jogador que vai de uma intermediária a outra. Essa é a faixa do campo que se joga hoje. E aí, Gomes acerta aquele passe extremamente vertical. É um passe que Ricardinho não acertaria. Então, a entrada de Gomes mostra que Gomes tem que dar mais, como ele foi possível hoje. Jogar mais, que Ricardinho precisa jogar mais também, precisa arriscar uns passos mais agudos aí. E a entrada de Mikael me lembra que Hernani não tem condição nenhuma de jogar no esporte. Mikael é um jogador extremamente trivial. Ele não tem grandes recursos. Ele era a reserva do Confiança na Série B. Mas Mikael consegue dominar a bola e tocar. Ele faz isso. Isso o torna um jogador muito superior a Hernani. Então, assim, o Sport não tem desculpa mais para sequer utilizar Hernani como centroavante, pelo menos. Se quiser tentar ele como volante, eu até admito a tentativa, mas como um jogador ofensivo, eu não tenho mais condição emocional de ver Hernani em campo. É muito ruim, é muito fraco. E a partida de Mikael hoje deixou isso aí para quem quiser ver, né? E já que você falou de Mikael, né, Arthur? Talvez o torcedor tenha ficado espantado, porque Mikael entrou e saiu aos 44 minutos do segundo tempo. Já no finalzinho da partida ele sai e dá lugar a Chico. E aí teria sido o quê? Um erro, uma opção de Jair, né? Cansou, sentiu alguma coisa. Eu vou ficar com a opinião que, inclusive, isso foi abordado lá na mesa chibata do nosso amigo Lamonte, lá no Monte Sport Show. E a Tainá Aguiar, que estava participando do programa, ela deu uma opinião que eu penso igual. Foi uma estratégia, né, do Jair Ventura. Ele tirou realmente, ele sacou, colocou o Mikael, mas ali naquela altura do jogo ele talvez já não precisava mais ter aquele homem ali no ataque, botou um zagueiro para garantir os 3 pontos, porque naquele momento era muito mais importante para o Sport garantir os 3 pontos do que fazer o segundo gol da partida. Eu acho que foi uma estratégia acertada de Jair, não foi nada, e não acho que seja nada de outro mundo, né, Arthur? Pensando em outros jogos, isso pode acontecer, né? Não, claro, e o futebol hoje permite 5 substituições. Então, assim, num jogo com 3 substituições, você inserir um jogador e tirar esse jogador na mesma partida, talvez seja esquisito queimar 2 alterações envolvendo a mesma peça, né? Isso. Mas com 5 substituições isso vai ser mais comum, sabe? Vai ser comum também o jogador ser substituído no primeiro tempo ainda. Sabe? A gente não tem visto isso, acho que por muito
por estar ainda impregnada essa cultura de substituição no segundo tempo. Né? Mas jogador ser colocado na partida, ser sacado na partida, com 5 substituições isso vai acontecer. E eu concordo com você e com a Tainá. Não vejo como forma de queimar, como eu via algumas pessoas repercutindo assim, nossa, a base sofre muito. Não acho que foi por aí. Mikael jogou um tempo inteiro. Ele jogou um tempo inteiro, contribuiu muito bem, deu tempo de trabalhar certinho. Sabe? Deu. Achei que não foi nada demais, não. Acho que foi uma opção acertada mesmo. Pois é. O próprio Sampaoli já fez isso no Campeonato Brasileiro, no Atlético Mineiro também, já de tirar jogador com 30 minutos no primeiro tempo, ele já tá mexendo no time. É algo que vai acontecer, torcedor. Se acostume, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, que essa regra das 5 substituições deve continuar, né, até o fim do campeonato, isso vai acontecer. Mas, Arthur, a gente também teve um outro lance também no final do jogo, né? Que foi a expulsão do Patrick. Logo no finalzinho do jogo, né? Já nos acréscimos, o Patrick se enroscou no lance lá com o atacante do Atlético Paranaense, o Renato Kaiser. E o VAR chamou o árbitro alegando que Patrick atingiu o rosto do jogador do Atlético. O árbitro foi até o VAR, olhou no monitor e acabou expulsando o lateral direito do Sport, que vai desfalcar o Sport aí na próxima partida contra o Ceará. Torcedor, eu tenho uma opinião, talvez que seja um pouco contraditória. Eu acho que essa expulsão de Patrick, por mais paradoxal que seja falar isso, acabou sendo... Tem um lado positivo, porque finalmente Patrick vai poder dar aquele descanso que a gente tanto cobrava aqui no Rádio Esportistas. Eu, inclusive, cobrava isso. No último eu disse que Patrick já estava com a bateria meio descarregada e eu acho que agora ele vai ter esse tempo para descansar e ganhar fôlego para os próximos jogos. Eu vejo como um saldo até positivo. Vai ser ruim, por um lado, porque a gente não vai ter um lateral direito de confiança aí para o jogo contra o Ceará, mas, por outro, vai ser bom fisicamente para o Patrick. E foi uma expulsão completamente exagerada, né? Ah, sim. Então, convenhamos, assim. Se o árbitro não quisesse dar nada, ninguém ia reclamar, sabe? Ninguém do Atlético ia se sentir prejudicado. Foi um enrosco ali, sobrou uma mão ali do Patrick ali. Enfim, cartão amarelo era o caminho do meio, nada também estava certo. Agora essa expulsão aí, absolutamente exagerada. O árbitro inventou ali, porque nem no rosto pegou. Também acho. Temos que ficar atento aí para esse VAR aí sempre, né? Pois é. Mas vamos lá, vamos destacar então aqui alguns lances da partida. Eu queria destacar no primeiro tempo, por mais que o Sport, a gente tenha reclamado aqui da falta de criatividade, o Sport conseguiu encontrar alguns espaços na defesa do Atlético. E 2 tabelas com o Bárcia, né? Eu queria destacar a primeira, que foi uma tabela dele com o Mugni. Uma tabela muito bem feita, mas que acabou tendo uma execução fraca, né? Na hora de tirar o 10, o Bárcia acabou chutando fraquinho e não conseguiu concluir a gol. Mas mostra o que o Sport, ainda mesmo que com esse problema todo de criação, ele ainda conseguia ter espaço para fazer boas jogadas. Tanto é que conseguiu fazer 2 tabelas. Depois, Bárcia faz outra com o Thiago Neves e acaba chutando ao lado do gol. Né? Outra tabela também. Então, mostra que se o Sport tivesse talvez um pouquinho mais de capricho ali na finalização, poderia até já ter feito o primeiro gol da partida já no primeiro tempo. Já poderia até ter virado ganhando o jogo, Arthur. Eu tenho um outro lance também para destacar, que eu acho que ele também traduz um pouco do que é o venturismo, né? O lado ruim do venturismo. Né? O venturismo tem muito isso de querer ser um treinador moderno, que escala o time de diversas formas, que está por dentro das tendências. E no primeiro tempo a gente viu, em algumas oportunidades, o Sport querendo fazer aquela saída curta, né? Do tiro de meta curto para sair tocando lá de trás. Então, acho que em 2 oportunidades, com certeza, talvez foram mais de 2, a gente viu o Marcão recuando, o Luan Poli rola a bola para ele, né? Porque hoje em dia você pode bater o tiro de meta e o jogador pode receber a bola ainda dentro da grande área. Há alguns anos atrás, algum tempo atrás, isso não era possível. Isso. Então o goleiro vai lá e rola a bola só, né? Só passa por cima da bola ali.
bola sai no pé de Marcão, o Marcão toca pro lateral, que tá aberto ali, né, dando aquele suporte. E o que aquele lateral faz? Dá o chutão. Patrick, no caso. Né? Patrick. Então, assim, me parece um preciosismo, um modismo desnecessário, sabe? Pô, se é pra dar o chutão, dá o chutão logo o goleiro, pô. Pra que recuar? Pra que isso? Pra que arriscar, né? Pra que introduzir aí na escala, pra que introduzir nessa saída de bola, elementos que podem causar erros fatais, né? Isso. Se o Sport não tem condição de sair tocando, pô, dá o chutão, faz o simples, não tem problema. Tá, só treina a casquinha ali no meio. O Mugni é alto, o Mugni. Mira no Mugni. Eu sei que é difícil pro Luan Poli também bater tiro de meta, porque o cara é ruim de reposição de bola, né? Mas tenta acertar no grandão lá, mira o grandão no meio, joga na cabeça dele, tenta ganhar essa bola daí. Mas não adianta você recuar o time, você trazer o adversário para te marcar alto, para você tocar a bola, arriscando errar na saída de bola e criar uma situação complicada para tentar consertar, para em seguida dar o chutão. Dá o chutão logo, pô. Não tem problema dar o chutão. Eu, pelo menos, não vejo problema. Eu acho que o chutão é um recurso que não pode ser demonizado como o dinizismo, que talvez seja, enfim, a outra corrente aí vigente no futebol brasileiro, tenta empurrar goela abaixo, né? Eu também queria chamar agora, Gustavo, o nosso motorrádio, né? Eu queria saber que jogador aí merece o prêmio de hoje, né? Merece a diária aí no hotel, merece o motorrádio, o kit de pintar cabelo. Para que você daria aí o prêmio de melhor jogador da partida de hoje? Eu vou fazer justiça ao cara que inclusive ganhou o prêmio de craque do jogo na transmissão e a Globo cortou às pressas porque tinha que botar a programação do Sul, né? Porque tem hora, né? Tem hora. Eu vou votar em Maidana. Gostei muito da partida de Maidana hoje. Acho que Maidana voltou muito bem. Ele tava dessa parada, né? Ele não vinha fazendo aí as últimas partidas, ele não tava me agradando. E hoje Maidana jogou bem. Jogou bem. Foi importante ali na defesa. Ele e Adrielson fizeram um jogo bem. Embora o Atlético também não tenha levado tanto perigo assim. Mas eu gostei dos confrontos de Maidana, principalmente aéreos, ele foi muito bem. Voto como ele como o melhor jogador em campo. Eu gostei da zaga também, como um todo. Mas eu vou destacar o Jonathan Gomes. Não só pelo gol, pela jogada do gol. Né? Ele tentou. Antes da enfiada que ele dá para Patrick, ele tinha dado outra. Né? Mas eu gostei também dele da participação defensiva dele. Ele compôs bem ali a defesa, ali, recuando como um legítimo meio-campista tem que jogar. Sim. Com a bola ataca, sem a bola defende. E gostaria de vê-lo mais vezes contribuindo de forma efetiva, sabe? Ele é um jogador muito lúcido, então vou votar nele para estimular, né? Vai ganhar um motorrádio aí para ver se pega no tranco, para ver se ele consegue ser acionado mais vezes pelo professor Jair. Você tem vaga no time, Gomes. Você tem vaga no time. É só você querer que você tem vaga nesse time aí. Pois é, dá um sangue aí, irmão. Pois é. E eu queria aproveitar também já puxar o destaque negativo, né? Para quem a gente entrega aí o pepino, o abacaxi, enfim, que a gente dá esse destaque negativo. Eu queria já destacar o meu, Gustavo, se você me permite. Pois não. Eu queria falar de Marquinhos. Mais uma atuação ridícula. Sabe? Ridícula como se fosse uma tintura de cabelo descolorida, sabe? Que ele, por sinal, também usa. O cara não dá um segmento em jogada, preciosista, sabe? Parece que tá. Me lembrou muito Zezinho Romário, sabe? Folclórico, sabe? Aquele futebol meio nojento, sabe? Do jogador que se é meio craque, mas não contribui com nada ofensivamente, sabe? Ele pegou a enhaca de Hernani. Ele tirou a Hernani do time e agora tem Marquinhos. É impossível. Eu fico indignado com um jogador que perde tanto a bola assim, sabe? E perde tentando inventar. Tentando um drible que não cabe, tentando um passe que não consegue. Muitas vezes o cara não tá firme no chão. Tenta passar de qualquer jeito, meio desleixado, sabe? Essa partida de hoje, de novo, foi uma partida ridícula de Marquinhos. E eu acho que não tem condição de voltar a jogar, principalmente depois do que a gente viu o Barça jogando pela ponta. Né? Com certeza. Barça sacrificado como centroavante, joga bem menos.
pela ponta, jogou bem de novo. Então, assim, Marquinhos, pelo amor de Deus, cara. Não, mais uma atuação ridícula. Eu tô perdendo a paciência também com esse jogador. Eu acho que ele já não é a primeira vez, né, que a gente indica ele aqui como o pior jogador em campo, né? Já não é a primeira vez. Eu achava até que aquele chazinho de banco que ele tomou contra o Atlético fizesse bem pra ele, mas pelo visto não adiantou nada, né? Então, a gente já vê que o problema é mais sério mesmo, é o cara que tem que ficar no banco, não é um chazinho de banco não, tem que ficar no banco mesmo, porque pra ser titular não tem condições não. Arthur, eu vou lhe acompanhar no voto de pior jogador em campo. Eu vou lhe acompanhar. Também meu destaque negativo é Marquinhos, mas eu também queria destacar, fazer uma ressalva também ao futebol de Raul Prata. Raul Prata foi muito bem contra o Atlético Mineiro. Gostei muito da atuação de Raul Prata contra o Galo. Mas hoje eu já achei que ele destoou um pouco. Já não foi aquele Raul Prata que foi do jogo lá de Belo Horizonte. Embora não tenha comprometido, não comprometeu não, mas eu achei que ele caiu muito em relação ao jogo passado. Apenas um destaque, né, que eu queria colocar aqui. O Raul Prata também não me agradou muito, mas de fato, Marquinhos foi o pior jogador em campo, disparado, do Sport na partida de hoje. Então vamos, torcedor, agora ouvir o professor Jair Ventura, né? Vamos ouvir o que ele tem a dizer aí depois dessa importante vitória hoje na Ilha do Retiro diante do Atlético Paranaense. O treinador busca sempre a excelência, né? Mesmo nas vitórias, mesmo em boas sequências, a gente sempre vai buscar a evoluir, a estar buscando o nosso melhor em todas as fases do jogo. O primeiro turno, muito difícil. Nós tivemos mais jogos fora, né, dentro desse primeiro turno. Eu lembro que na minha estreia foram 5 jogos, 4 jogos fora, nos meus 5 primeiros jogos. E a gente se portou bem. Se portou bem no primeiro turno, mas a gente quer melhorar. A gente sabe do equilíbrio do Campeonato Brasileiro, a gente sabe da dificuldade que é disputar essa competição. E agora é buscar o melhor, buscar o melhor. Não foi ruim, lógico que não foi ruim o primeiro turno, mas a gente busca sempre melhorar e evoluir como pessoa, como profissional, como equipe, um coletivo. Hoje mostrou isso, a força do grupo, né? Eu venho usando bastante jogadores e eu sempre falo que são jogadores que acabam segurando a sua vaga, acabam segurando a posição. Não é o treinador que escala, e sim os jogadores, né? Dentro dos treinamentos, dentro dos jogos, a gente vai analisando as performances e tentar sempre botar o que nós temos de melhor para poder jogar. Ok, então aí a coletiva, aí um trechinho da coletiva de Jair Ventura fazendo um balanço do primeiro turno do Sport. Enalteceu aí o trabalho do grupo, né? Enalteceu aí as vitórias que ele conseguiu. Mais ou menos por aí, né, Arthur? Eu acho que sempre tem espaço para melhora, né? Dá para melhorar no retorno, né? É o papel do treinador também, né? Deixar a galera ao mesmo tempo confiante e desconfortável. Né? É um trabalho meio difícil. São duas frentes aí antagônicas e que o cara tem que equilibrar aí, né? Tem que valorizar que a expectativa da gente pré-campeonato era muito baixa. A gente viu o time de Daniel Paulista em campo. Era sofrível, né? Era desagradável. Né? Você torcia que não chegasse a hora do Sport jogar, porque era muito ruim. E aí o Jair Ventura muda o Sport de patamar, encontra soluções dentro do próprio grupo. Isso foi muito importante ao longo do campeonato. A gente viu o quanto o Mugni reagiu, o quanto o Prata foi uma solução defensiva para a lateral esquerda. Ô Arthur, já que você falou em grupo, né? Também vale destacar que hoje Jair Ventura acertou nas mudanças, né? Era uma coisa que a gente não via muito, ele conseguiu fazer o time melhorar bastante com as mudanças no intervalo, principalmente. E hoje ele acertou muito bem nas mudanças, principalmente as 2 primeiras transformaram o time. Não, isso vai de encontro ao que eu estava falando, justamente. Que o Jair encontra soluções no próprio grupo, consegue rodar os jogadores e hoje trouxe um jogador que ele não estava utilizando ultimamente, que conseguiu mudar a partida. Foi o Jonathan Gomes, o próprio Mikael, enfim. Ele com soluções, com o que ele tinha à disposição ali, que não é grande coisa, ele conseguiu extrair o que tinha de melhor dos caras, posicionando os caras da forma adequada dentro do campo, percebendo bem. Então, e de fato, hoje, ele ganhou o jogo. Sabe?
Ele não fez uma leitura completamente errada. Eu discordo da leitura inicial. Eu teria entrado para me defender de novo. O pessoal pode até pensar, nossa, esse cara adora a retranca, né? Eu confesso que eu posso dizer que eu não desaprecio. Eu vejo valor nesse jogo. Mas ele entra com a leitura que ele acha mais adequada e, de fato, não compromete. Enfim, ele até tenta umas 2 jogadas. No segundo tempo ele volta com alterações, não fez nem grandes alterações táticas. Até no segundo tempo, ao invés de se defender no 4-4-2, ele passa a se defender no 4-1-4-1, com Jonathan Gomes e Thiago Neves, enquanto os dois estiveram dentro de campo, na mesma linha mais à frente, com o Marcão por trás dos dois, tendo os outros jogadores abertos nas pontas. Foram alterações assim que, de fato, deram um incremento técnico na partida e alteraram a partida e alteraram os rumos do jogo. Né? A gente talvez tenha saído com essa vitória graças a essa capacidade do Jair de manter o grupo quente. Isso é algo que eu já vi ele falar, né? De manter os jogadores que estão no banco ali competitivos, enfim. A turma tem que pensar que pode ter oportunidade. Ter acionado os jogadores no momento correto e ter feito as alterações ali que eram possíveis. Nessa avaliação aí, eu acho que tem sido legal aí acompanhar o retorno de Jair ao mercado. Pois é. Parabéns então aí, professor. Mexeu bem hoje. Parabéns pela vitória, né? Vitória fundamental aí para o esporte nesse desfecho de primeiro turno do Brasileirão. Entrevista. Então é isso, final da 19ª rodada, embora nem todos os clubes estejam com os 19 jogos, o Sport está com os 19 jogos e, enfim, encerramos o primeiro turno, que é uma grande oportunidade aí para a gente debater, fazer um balanço do que foi esse primeiro turno e já dar um pitaco aí sobre o que nos aguarda, né? O Sport é uma das 8 equipes, veja só, 8 equipes com 19 partidas, e ocupa na tábua de classificação a oitava classificação, né? A 8ª posição. O Sport tem 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Fez 19 gols e tomou 26, o que dá um saldo de -7. E tem 42,1% de aproveitamento. Este é o resumo do Sport no campeonato e no primeiro turno. É isso, né, Gustavo? Vamos fazer um balanço aí do que foi esse primeiro turno, né? Vamos sim, Arthur. Vamos fazer, então, um balanço. Já que você trouxe aí alguns números, os números gerais, né? Só destacar aqui para o torcedor alguns dados individuais de alguns jogadores, né, nesse primeiro turno. Né, dados lá do site SofaScore. Por exemplo, Lucas Mugni é o 7º melhor do campeonato em termos de desarmes. Fez 37 desarmes ao todo na competição. Em defesas, Luan Poli fez 56 defesas desde que assumiu a titularidade do Gol do Sport. E em termos de cortes na defesa, Adrielson é o 2º melhor do campeonato, com 103 cortes, empatado com o Sabino do Curitiba. E para fechar, torcedor, você sabe quem é o jogador que mais passes deu no Sport no campeonato? Foi o Patrick. Deu 677 passes. Ele é o 21º jogador que mais passa a bola no Campeonato Brasileiro. Enfim, alguns números aqui, né, individuais, né, para você entender aí um pouquinho de algumas performances de destaque no campeonato. Mas a gente não é o especialista dos números, né? Quem entende de números aí é o nosso convidado, o Nivaldo Neto, lá do Sport Números, né? Que a gente já teve aqui no Rádio Esportista, já chamamos ele aqui. E agora ele volta para trazer aí dados importantes aí da campanha leonina para o torcedor entender melhor como é que foi esse primeiro turno do Sport. Então vamos bater aí esse papo com ele. Olá, Nivaldo, bem-vindo aí ao Rádio Esportistas mais uma vez, sempre trazendo números aí das campanhas do esporte dentro do Brasileirão e dando esse olhar mais estatístico aí para a competição. Um abraço, cara, seja bem-vindo, saudações rubro-negras. Bem-vindo, Nivaldo, mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que nos escutam. Afinal, o podcast não tem hora. Primeiro eu queria agradecer aos meus amigos Arthur Lima e Gustavo Militão por mais um convite
para participar do Rádio Esportices. Dessa vez vamos destrinchar alguns números do Sport no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro 2020, principalmente em comparação com o desempenho do próprio Sport em temporadas anteriores da competição. Espero que as informações sejam relevantes para vocês e para todos que nos acompanham. Vamos nessa. Beleza. Nivaldo, em termos de pontuação e da luta atual do Sport no Campeonato Brasileiro, como é que você está analisando essa performance do Sport no primeiro turno? A gente está no caminho certo ou há motivos ainda de preocupação por parte da torcida? O Sport terminou o primeiro turno da atual Série A com 24 pontos. Considerando aquele número mágico de 45, que é historicamente a pontuação para escapar do rebaixamento, a gente pode entender que o Sport está cumprindo seu objetivo na competição. Seriam necessários, nesse caso, mais 21 pontos nas 19 rodadas restantes para o Leão alcançar os tais 45 pontos. Uma observação importante a ser feita é que o Sport fez 9 jogos na ilha no primeiro turno, então tem 10 das 19 partidas do segundo turno como mandante. Em 2020, o Sport está jogando a Série A no formato de pontos corridos pela 10ª vez, todas elas com 20 clubes nas participações do Sport. Comparando com o desempenho das 9 edições anteriores do Leão nesse campeonato, com esses 24 pontos de 2020, o Sport faz sua 6ª melhor campanha. Em 2015 foram 31 pontos, em 2014 e em 2017 foram 28 pontos, em 2007 e em 2008 foram 27 pontos. Essas 5 campanhas foram melhores que a do primeiro turno de 2020. Mas em todas elas, o Sport conseguiu a permanência na primeira divisão no fim das contas. As 4 campanhas piores que a de 2020, do primeiro turno, foram 2016, com 23 pontos, e as 3 de anos em que o Leão foi rebaixado. 20 pontos em 2018, 15 pontos em 2012 e 13 pontos em 2009. Então, aí, o aspecto que é importante que a gente tem que observar é que nessas 3 campanhas de rebaixamento, o Sport teve sempre menos de 50% daqueles mágicos 45 pontos que eu falei. Em todos os anos de permanência, o Sport já tinha alcançado mais de 50% desses 45 pontos já no primeiro turno. Só para lembrar, a pior campanha de primeiro turno no ano de manutenção foi 2016, com 23 pontos. Então aí já era mais de 50% daqueles 45, Então esse levantamento conta muito a favor do Sport na luta contra o rebaixamento, principalmente considerando que dos 19 jogos restantes, 10 serão na ilha, como eu já tinha adiantado. Nivaldo, nesse primeiro turno tivemos 2 técnicos comandando o Sport, O Daniel Paulista, que deixou a equipe na 5ª rodada, e Jair Ventura, nosso atual treinador. Dá para dizer que foram 2 esportes distintos jogando o mesmo campeonato, quando a gente compara as campanhas e aproveitamentos de cada um? Sem dúvida, viu? A gente pôde ver 2 times completamente diferentes em campo, apesar de terem sido pouquíssimas as contratações do Sport ao longo da competição. Para você ter uma ideia, foram 5 jogos do Leão sob o comando de Daniel Paulista nessa Série A, com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, ou seja, apenas 4 pontos em 5 jogos. Isso representa um aproveitamento de apenas 26,7% dos pontos disputados. Depois da chegada de Jair Ventura, o Sport já conquistou 20 pontos em 14 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Isso significa um aproveitamento de 47,6% dos pontos disputados. Só para finalizar essa resposta, eu quero registrar que acredito muito no potencial de Daniel Paulista como treinador. É só ver que rapidamente ele melhorou confiança na atual Série B. Com certeza, daqui a alguns anos, ele vai evoluir muito na carreira. Mas, nesse ano, no momento da vinda dele, acredito que ele e o Sport se precipitaram. Ainda não era o passo para Daniel dar. Sobre Jair Ventura, eu sou um pouco suspeito para falar, porque já desde o início do ano eu falava em várias discussões que queria a vinda dele para o Sport. Eu enxergo nele o perfil certo para o atual elenco que o Sport tem, e os resultados em campo estão confirmando isso,
E em termos individuais, Nivaldo, nas estatísticas da competição, você tem aí jogadores que se destacaram positivamente, mas também jogadores que se destacaram negativamente na campanha até aqui? Traz aí alguns desses dados pra gente. O Sport marcou 19 gols até agora na Série A 2020. E o artilheiro do time, curiosamente, é Maidana, um zagueiro. Ele fez 4 gols, sendo 3 deles de pênalti. De bola rolando ele marcou contra o Atlético Goianiense e ele guardou os de pênalti contra Grêmio, Palmeiras e Corinthians. Além disso, Maidana tem se destacado bastante, junto com Adrielson, nas bolas cruzadas pelos adversários na área do Sport. Recorrendo ao site de estatística SofaScore, porque eu não posso fazer esse levantamento sozinho, e esse site é bem conhecido, eu vi que Maidana soma 13 desarmes, 32 interceptações, 88 cortes e 10 chutes travados. E Adrielson soma 7 desarmes, 30 interceptações, 103 cortes e 19 chutes travados. Eu falei agora há pouco que o Sport fez 19 gols e 10 desses gols foram anotados graças a assistências. O campeão do Sport, no quesito assistências, é o incansável Patrick. Deu 3 assistências, incluindo essa última para o gol de Thiago Neves na vitória do Leão sobre o Atlético Paranaense. Eu chamei Patrick de incansável porque ele é o campeão de toda a Série A, não só do Sport, em minutos jogados. Ele jogou literalmente todos os minutos do primeiro turno desse Brasileirão. Só não vai repetir esse feito no segundo turno porque foi expulso nos acréscimos contra o Atlético Paranaense. Por sinal, abrindo um parêntese, na minha opinião foi uma expulsão no mínimo questionável, né? Porque foi muito mais simulação do jogador atleticano do que uma suposta agressão de Patrick. Mas enfim, no primeiro turno, nenhum jogador de nenhum time da competição superou Patrick nos minutos em campo. Vou deixar um elogio também para o homem que fez nevar nessa última vitória do Sport. Mandamos os pêsames aí pelo falecimento do avô dele, mas ele está evoluindo, hein? Em 8 jogos, Thiago Neves já participou diretamente de 4 gols do Sport. Marcou 2 e deu 2 assistências, ou seja, a cada 2 jogos ele participa de 1 gol em média. Bom, eu já elogiei os zagueiros, Adrielson e Maidana, já elogiei Thiago Neves, elogiei Patrick. Não poderia deixar de elogiar o goleiro Luan Poli. Depois de ele ter perdido a titularidade para Maílson no começo do ano, ele retornou ao gol, depois daquela infelicidade do goleiro criado na base, lá naquele jogo contra o Curitiba, fora de casa, né? Mas essa volta de Luan foi bem questionada, por muita gente inclusive, que pediu uma chance para Carlos Eduardo, que por sinal ainda não estreou. Apesar disso, Luan foi lá se firmando, fazendo várias defesas que garantiram pontos importantes para a campanha do Sport. Luan Poli é um dos goleiros com mais defesas na atual Série A, mesmo com o Maílson tendo sido titular nas primeiras rodadas, né? Segundo o SofaScore, que eu não tenho como saber fazer esse levantamento sozinho, eu repito, Luan fez um total de 56 defesas, sendo 29 delas de dentro da área. E para finalizar, já que você quer que eu fale um destaque negativo nos números, não temos como fugir de Hernani Brocador, né? Em 15 partidas nesse Brasileirão, com 7 delas iniciando como titular, ele só finalizou 5 vezes e marcou apenas 2 gols, detalhe, os 2 de pênalti, que foram contra Fluminense e Bahia. Não é à toa que Jair começou a usar Bassi de falso 9 e Mikael tá aí tendo suas primeiras oportunidades também. Agora, deixando um pouco de lado assim esse Nivaldo jornalista, administrador do Sport em Números, qual que é a sua avaliação como torcedor, né, sobre a campanha do Leão até agora no Campeonato Brasileiro? Rapaz, se a gente for lembrar daquele cenário do início da competição, com o Sport vindo de eliminações precoces em todas as competições, Copa do Brasil na primeira fase para o Brusque, Nordestão nas quartas para o Fortaleza, naqueles pênaltis traumáticos, e até no Campeonato Pernambucano, que por sinal, com esse 7º lugar de 2020, o Leão fez sua pior campanha na história do estadual. Né? Lembrando desse cenário todo, muitos torcedores praticamente entraram na Série A conformados com o rebaixamento, como se o Sport não fosse nem disputar o campeonato, como se não fizesse nem parte, né, da competição. Eu vou admitir que era outro que tinha expectativas baixíssimas diante desse cenário todo, mas esperava que de alguma forma o Sport batesse os 45 pontos, né?
inegavelmente e inevitavelmente, a chegada de Jair deu essa esperança que estava faltando para todo mundo. E agora, viu, sendo bem sincero, desde que eu comecei com o Sport Números, lá atrás no Facebook, em 2015, minhas análises sempre vêm sendo bem menos clubistas. E por isso mesmo, depois daquela ótima sequência inicial de Jair, com várias vitórias consecutivas, muitos pontos em poucos jogos, quando o Sport chegou ao 5º lugar na classificação da Série A, eu não mudei meu discurso de briga contra o rebaixamento não, viu? Quem me conhece sabe. Para mim, a realidade do Sport, até pelo elenco formado, considerando a realidade financeira do clube hoje, sempre foi não cair, brigar para não cair. Quanto mais cedo os pontos forem conquistados, melhor. Mas, na minha opinião, só dá para começar a falar em qualquer outra coisa, Sul-Americana, G6, até que teve gente que falou, claro que eu acho demais, mas assim, depois de que o Sport bater aqueles mágicos 45 pontos, que eu falei lá naquela resposta sobre aproveitamento, né? Falar em qualquer coisa antes dos 45 pontos é demais, né? Eu acho exagero. A realidade do Sport hoje é pensar nesses 45 pontos. Se vier 3 rodadas antes, 4 rodadas antes, ótimo. Aí pode passar a pensar em outra coisa. Mas enquanto não chegar nos 45 pontos, eu acho que o Sport não pode pensar em nada, viu? Nivaldo, um grande abraço para você. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Rádio Esportistas, né? Sempre trazendo aí esses números, né, das campanhas do esporte no Brasileirão. Muito obrigado, cara. Breve aí, esperamos contar novamente com sua participação. Pelo Esporte Tudo. Abraço, Nivaldo. Volte sempre, por favor. É sempre uma honra participar, falar para a torcida rubro-negra e estar aqui junto com vocês, né, meus amigos? Grande Arthur Lima, grande Gustavo Militão, que lembro, né, eu falei naquela minha primeira participação, conheço desde a época do Orkut, dos fóruns do esporte, do Facebook, né? Então aqui a gente se conhece há coisa de 10 anos ou até mais, muito tempo aí de interação nas redes sociais. Desejo que continuem aí com sucesso e aproveitando esse espaço, né, divulgo também as redes do Sport Números. Sigam no Instagram, no Twitter, no Facebook. É só procurar @Sport Números, tudo junto, e vocês vão achar. E tô no YouTube com as lives que eu tenho feito no Instagram. Muitas com jogadores, muitas com jornalistas, outros profissionais relacionados ao futebol. Quem sabe em breve também nos chame alguém do Esportices, acho que seria interessante. Então, aproveitando, divulgo também o Sport Números aí para todos. E agradeço mais uma vez. Valeu, Arthur, valeu, Gustavo. Sucesso para vocês e sucesso para o esporte nessa Série A. Valeu. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Beleza, aí toda a participação do Nivaldo do Esporte Números. Sigam lá Esporte Números, né, lá no Instagram, lá no Twitter também, lá sigam lá o @ Esporte Números. Arthur, a gente fez uma enquete depois do jogo lá no nosso Twitter, né, do Esportistas, e perguntamos à torcida se o torcedor achava que o primeiro turno tinha sido acima do esperado, dentro do esperado ou abaixo. E a torcida em grande peso votou que o primeiro turno do esporte foi acima do esperado. Mais de 87% dos nossos amigos lá no Twitter, nossos seguidores, votaram que a campanha foi acima do esperado. Né? Ninguém votou que a campanha do esporte foi abaixo do esperado. Eu acho que isso é um sentimento também nosso, né? Eu acredito que você também compartilhe, a nossa equipe aqui, eu, você, Raquel. A gente entende que o esporte fez um primeiro turno bastante satisfatório. A gente olha o esporte do começo do campeonato, a situação era muito nebulosa, né? A gente estava com o coração na mão, porque estava vendo que o time estava fadado a brigar contra o rebaixamento, e hoje a gente começa a vislumbrar um esporte fazendo um campeonato, por incrível que pareça, muito tranquilo. Eu acho que nós fizemos realmente o primeiro turno muito satisfatório e que dá até uma margem para a gente pensar num retorno ainda melhor. Porque é bom lembrar, a gente teve aí 5 jogos nesse primeiro turno que não foram com Jair Ventura, né? Foram 5 jogos aí com um time
complicadíssimo de Daniel Paulista, né? Aquele trabalho realmente que já estava fadado ao fracasso desde a primeira rodada, né? Sem dúvida, Gustavo. Quando a gente coloca os pés naquele jogo ali, em momentos antes ali daquele jogo contra o Ceará, antes da bola rolar pelo campeonato, a nossa expectativa era não bater o recorde negativo do América. Isso era o medo de todo mundo, né? O contexto do esporte era muito ruim, né? Politicamente conturbado, dívidas e mais dívidas, o clube se inviabilizando, sem perspectiva de receita. Com os pés neste momento, pô, fechando o turno com 24 pontos, tá excelente, sabe? Tá de bom tamanho demais. Agora, quando a gente coloca os pés, sei lá, na 13ª rodada, foi tinha sido a nossa penúltima vitória, né? Foi contra o Bahia. A expectativa já era outra, né? O cenário já estava muito menos nebuloso. Tinha até torcida falando em Libertadores, né? A gente chegou a figurar ali, né, na classificação do Libertadores. Era meio irreal, estava meio inflacionado ali, mas chegamos. Sim. E, enfim, a gente como torcedor sonha, né? Claro. Então, assim, a partir do momento que Jair chega, que o time bota outro futebol dentro das 4 linhas, já não é mais tão absurdo dizer que foi dentro do esperado, né? Mas eu concordo com a torcida aí que votou na nossa enquete, no @esportices lá no Twitter. Concordo com você também, está acima do esperado. O campeonato com 24 pontos. Eu vou discordar apenas quando você diz que os 5 jogos com o Daniel Paulista nos atrapalham muito na classificação. Eu fiz esse cálculo. Se a gente aplicar o aproveitamento do Jair Ventura no primeiro turno inteiro, a gente teria 28 pontos. Assim, não seria tão a mais do que o que fizemos, né, os 24 pontos. Seria uma folga um pouco mais tranquila, mas 4 pontos era mais uma rodada longe da zona do rebaixamento. Mas não seria também esse mar de rosa todo. Mas, enfim, o professor Jair Ventura tirou a gente da lama, né? É outro campeonato. Não entendo as perseguições que houveram sobre ele. Entendo críticas, é uma coisa, mas perseguição aí que eu vi jornalista fazer, que ele entrou errado em muitos jogos, que ele estava inventando, não discordo assim, muito, sabe? E não vou me esquecer de um comentário que você fez no Rádio Esportistas depois do jogo contra o Curitiba. Que foi o primeiro jogo de Jair Ventura aqui no esporte. Você disse, o esporte agora tem um treinador. E de fato a gente realmente agora tem um cara que a gente pode chamar de treinador. Porque Daniel Paulista, infelizmente, a gente não podia chamar de treinador, não. A gente podia chamar de qualquer coisa, menos treinador. Aquele esporte de Daniel Paulista não sobreviveria na Série A, não sei se faria 20 pontos. Aquele futebol não faria 20 pontos nessa Série A. Provavelmente estaríamos hoje amargando, se não a zona do rebaixamento, mas pelo menos uma lanterna, até a lanterna do Brasileirão. Mas torcedor e torcedora ouvinte do Rádio Esportistas, nós também criamos aqui o nosso troféu para os melhores e piores do primeiro turno, né? Não é um troféu muito, assim, luxuoso, não é um troféu muito com pompas, mas é um troféu de coração que a gente faz aqui, que a gente vai procurar agora resumir nosso sentimento como torcedores da campanha leonina no primeiro turno. Nós assistimos todos os jogos do esporte, todos os 19 jogos, comentamos todos eles aqui no Rádio Esportistas e fizemos aqui, em comum acordo, as indicações dos melhores e dos piores jogadores do primeiro turno do Campeonato Brasileiro pelo Leão. Vamos lá, Arthur? Vamos começar então? Eu vou deixar para você começar. Comece com o melhor para você. Quem foi o melhor jogador do esporte no primeiro turno do Brasileirão? Eu vou votar no Adrielson. Eu acho que contraria, inclusive, talvez a maior parte da torcida que vê no Maidana, no companheiro de zaga do Adrielson, um melhor zagueiro. Mas eu acho que o Adrielson tem feito partidas muito seguras, né? Ele é um zagueiro vibrante. Isso é notório até pelas imagens de bastidores que o Sport disponibiliza. Dentro de campo ele tem sido muito atento. É um cara que tem condição realmente de se desenvolver muito na carreira, de fazer carreira na Europa, em bons times. Acho que ele fez um primeiro turno muito bom. Ele vai bem por cima, vai bem por baixo, sai tranquilo, não inventa muito. Hoje mesmo teve um corte dele que ele poderia ter tentado recuar para o Lampoli, que ele poderia ter tentado dar um chutão por cima do cara que acossava ele. Sabe aquela bola espetada que vai ali na lateral, né? O zagueiro vai correndo, o cara corre
nas costas do cara para tentar ali. O cara vai lá e dá um toque para fora, para linha de lateral, sabe? Faz o simples. Gosto demais do jogador. Acho que ele melhorou demais no campeonato. E acho que ele merece essa distinção, sabe? De sair como, se não o melhor, mas pelo menos um dos melhores do esporte nesse primeiro turno, Gustavo. E queria saber de você, quem é que você considera aí o seu melhor jogador aí desse primeiro turno? Meu melhor jogador do primeiro turno, para mim, do esporte, foi o cara que eu acredito que mais evoluiu na mão de Jair Ventura desde que Jair chegou ao esporte. Era um jogador que muita gente pedia até para sair do esporte, porque não via mais condições dele mostrar alguma coisa, não via mais possibilidade dele se reinventar aqui dentro. Mas foi um jogador que cresceu muito na mão de Jair e hoje, para mim, eu acho que é um ponto de equilíbrio do meio campo do esporte. Eu vou votar em Lucas Mugni. Um jogador que, inclusive, eu critiquei nas primeiras edições de Rádio Esportistas, eu até fiz críticas a ele. É um jogador que me decepcionou muito o começo dele aqui, mas eu acho que foi um jogador que, sinceramente, acho que era muito vítima do esquema burocrático de Daniel Paulista. Com Jair Ventura, Mugni tem se mostrado muito útil e é um jogador que eu acho que hoje é essencial para o esporte jogar. Eu acho que desde aquela partida contra o Palmeiras, que ele fez aquele gol, né, que garantiu aquele ponto lá no Allianz, para mim foi o ponto de virada dele ali no campeonato. Dali para frente o Mugni cresceu muito e para mim, eu até com uma maneira até de me redimir das críticas que eu fiz, eu vou conferir a Lucas Mugni o prêmio de melhor jogador do primeiro turno do campeonato. Parabéns aí pro hermano Lucas Mugni. Justo, conta muito com minha simpatia esse prêmio aí. Não, é um jogador que eu também gostei bastante. Mas nós também temos que escolher os piores, né? Não vamos também aqui dar o troféu só para quem se destaca bem. Vamos também apontar aqueles jogadores que estouraram aqui a nossa cota de raiva. Arthur, se você me permite, eu vou começar. Eu quero indicar um jogador que, sinceramente, tomou muito da minha raiva nesse primeiro turno do campeonato. Talvez a torcida vai imaginar que seja mas não é. Né? E que foi um jogador que eu acho que jogou fora 2 pontos que o Sport poderia ter conseguido um jogo duríssimo fora de casa. E teve muito abaixo. Foi um jogador que não conseguiu evoluir com Jair Ventura e, sinceramente, hoje eu acho que nem faz tanta falta pro elenco, que é Sander. Um jogador que fez um primeiro turno muito fraco, muito abaixo das expectativas. Tomara que ele queime minha língua e cale minha boca e jogue muito melhor no segundo turno, mas esse Sander do primeiro turno não dá nem para ser reserva. Meu voto é de Sander. E o seu, Arthur? Quem foi o jogador que você daria aí o abacaxi de ouro do primeiro turno? Mas não tenha dúvida. Hernani Brocador. Eu vou ser até econômico, sabe? Acho que eu já esgotei tudo que eu tinha para falar do Hernani. Enfim, já ao longo das edições aí tenho gastado bastante o verbo falando deste nosso distinto atacante. Só para resumir, ele tem, em todos os jogos que ele fez pelo Sport na Série A, desde 2015, ele tem 4 gols em Série A. 4 gols. Enfim, Hernani. Tá resumido. Essa estatística tá resumida. Então tá aí. Sander e Hernani façam muito proveito do abacaxi de ouro de vocês. Espero que vocês breve não estejam por muito tempo aqui no esporte. Pode até terminar o campeonato, mas eu espero que depois do brasileiro ambos estejam bem longe da Ilha do Retiro. E agora vamos começar a olhar para frente, né, torcedor? Né, torcedora? Porque agora já começa o retorno, né? Já começam aí novos desafios para o Leão. E como nós temos sempre feito aqui no Rádio Esportistas, né? A gente sempre tem feito aquela análise blocada, né, da tabela do brasileiro. A gente tem sempre pego aí 5 jogos para fazer a nossa projeção. O Leão vai jogar os próximos 5 jogos. Anote aí na sua agenda, viu, torcedor? O Sport estreia no segundo turno contra o Ceará, fora de casa, no próximo fim de semana, próximo domingo. Depois vai receber o Vasco aqui na Ilha do Retiro. Recebe o Atlético Goianiense também na Ilha do Retiro. E aí sai para 2 jogos fora
dificílimos, muito complicados, contra o Santos e depois contra o São Paulo, lá no Morumbi, que é um local que acho que eu sinceramente não me lembro de vitória contra o São Paulo, e acho que... Não tem. Não tem, eu acho que não tem, pois é, exatamente. não tem. O primeiro ponto que o Sport fez desde a década de 70 foi em 2018, quando o Sport empatou em 0-0 no Morumbi. Mas não, o Sport não vence no Morumbi. É o jogo para mandar carta, que nem a Deval Barros fala, né? É o jogo para mandar carta, né? Atualmente o e-mail, né? Mandar um... manda um e-mail. E a gente sempre faz a projeção de pontos, torcedor, né? Nós acertamos essa última projeção, inclusive, né? Dissemos que o Sport faria 4 pontos aí nos últimos 4 jogos e acabou fazendo, né? Fez 4 pontos aí e bateu a projeção, a meta que nós traçamos. Eu vou traçar uma meta aqui, Arthur. Eu acho que nós fazemos 7 pontos nesses próximos 5 jogos. Eu vou botar 2 vitórias aqui na ilha, que são meio que obrigatórias, né? O Sport tem que vencer, porque são adversários dentro do nosso campeonato. E talvez beliscar aí um ponto nesses 3 jogos fora de casa. Muito mais provável que seja contra o Ceará do que contra Santos e São Paulo. E a sua previsão, Arthur? A minha é 7 pontos, e a sua? Eu vou acrescentar alguns dados aqui só nesses próximos jogos aí, né? Tá. O Ceará é hoje o 12º colocado no campeonato. O Sport pega depois o Vasco, que é o 16º. Depois pega o Atlético Goianiense, que é o 13º. E aí depois finaliza essa sequência de 5 jogos contra Santos, que é o 6º, e o São Paulo, que é o 5º. Eu acho que o Sport aí deve fazer algo em torno de 4 e 6 pontos. Eu acho que o Ceará, Vasco e Atlético são jogos pontuáveis. Eu não vejo o Sport com condição de bater Santos e São Paulo lá, a não ser que vá com o Ferrolinho. Se ele for com o Ferrolinho, talvez saia com um pontinho de cada um. Mas é a minha esperança. Por isso que eu é bônus, é extra. Não vejo como jogos assim que, nossa, tem que pontuar. Mas eu acho que dá para conquistar ao menos uma vitória nesses 3 primeiros dos 5. E arrancar um empate aí que pode ser do Ceará ou do Atlético, enfim. Ou se não empatar com esses, conseguir arrumar um milagre lá, empatar com o Santos ou com o São Paulo. Mas eu acho que entre 4 e 6 pontos tá bem razoável nessa sequência aí de 15 pontos aí que o Sport vai jogar. O Sport, inclusive, vai pegar Santos e São Paulo muito melhores do que pegou no primeiro turno. Né? Com certeza. Ele pega o Vasco muito pior, pega o Ceará mais ou menos na mesma ali. O Ceará vinha de ressaca do título, tinha sido campeão no fim de semana anterior à estreia do Campeonato Brasileiro. O Sport pegou lá ali o Ceará meio de ressaca, meteu um 3-2. Aí perdeu do Vasco, que foi a estreia do Vasco no campeonato, se eu não me engano. Isso, foi. Vasco, então, com o treinador Ramon, estava bem treinadinho, perdeu com um gol de falta de Felipe Bastos. Né? 2 gols do Felipe Bastos, inclusive. 2 gols do Felipe Bastos, bem lembrado. Depois empatou com o Atlético Goianiense com -1, inclusive. Teve um jogador... Aliás, o Atlético Goianiense com -1. Né? Um gol de Maidana no finalzinho. Isso. Massacrou e terminou empatando. E perdeu de Santos e de São Paulo em casa por 1-0 em partidas péssimas. Essa foi a sequência do Daniel Paulista no início do campeonato. Isso. Daí pra frente ele sai. O Sport pega o Ceará mais ou menos ali morno, nem oscilou para cima nem para baixo. Pega o Vasco em pior situação. Pega o Atlético Goianiense sem Wagner Mancini, também numa situação ruim. E pega Santos e São Paulo em melhor situação do que pegou no primeiro turno. Acho que é por aí. Acho que vamos torcer que a sua previsão esteja certa, Augusto. Vamos torcer que você esteja correto aí e que a gente consiga fazer esses 7 pontos aí, que seria de excelente tamanho nessa fase aí do campeonato. Pois é, e convidamos também o torcedor, né, a deixar aí também suas previsões, né, o que é que acha aí dessa sequência que vem por aí. Comente aí nas redes sociais do Sportistas, né, deixa aí, você acha que quem é que tá certo? Sou eu, Arthur, ou você tem uma previsão mais otimista? Quem sabe, tem gente até que pode achar que o Sport pode fazer 9 pontos, 12 pontos, quem sabe, né? Sempre tem aquele torcedor mais otimista aí. Curtinhas.
E as Leoas da Ilha estrearam muito bem no Brasileirão Feminino A2. Sem cerimônia, a equipe rubro-negra bateu com facilidade na última segunda-feira, dia 26, o Náutico por 3-0 no Estádio dos Aflitos, com gols de Amanda Leite, Bea e Maiara. Parabéns, meninas! Vamos buscar aí essa classificação na próxima fase do Brasileirão. Categoria de base, o Sport é eliminado da Copa do Brasil Sub-20 pelo jogo de volta, no dia 29 de outubro, na última quinta-feira, com gol do centroavante Igor. O Sport empatou no tempo regulamentar em 1-1 contra o Avaí, repetindo o placar do jogo de ida. Na disputa de pênaltis, o Leão terminou perdendo por 4-3 e se despediu nas oitavas de final da competição, né? Ainda na primeira fase. E mais uma bronca para o Leão na justiça. Agora envolve a venda dos direitos do volante Richelli para o clube em 2017. Pela compra de 50% dos direitos do volante, o Sport ainda devia 4 milhões de reais para a empresa JRP Marketing Esportivo. Um acordo foi feito com esta empresa pelo clube no início desse ano, mas não foi honrado. O débito começaria a ser pago em agosto, mas nenhuma parcela até agora foi quitada. Procurado pela reportagem do site Super Esportes, o Sport alegou que não foi comunicado ainda deste processo. Pronto. Basquete masculino. O Sport sai do segundo torneio de integração Taça Cicobi com derrotas. Em torneio preparatório para a Liga de Basquete, o Sport perdeu para o Fortaleza Basquete Cearense por acachapante 106-56 e para a Unifacisa por também acachapante 109-42. Os jogos aconteceram no dia 31 de outubro e 1º de novembro na cidade de Campina Grande. Boa recuperação aí para os atletas do Leão. E para a gente fechar aí o nosso Rádio Esportices, né? Vamos mandar nossos abraços aí para os nossos ouvintes que sempre estão nos acompanhando nas nossas edições. Eu quero mandar um abraço aí pro nosso amigo Monte, lá do canal Monte Sport Show. Fez aniversário nessa última semana. Parabéns aí pro Monte, né? Sucesso aí no canal, a melhor mesa chibata aí, né, de pós-jogo, melhor pós-jogo aí da internet, né, o qual eu e Arthur já estivemos lá algumas vezes representando o Esportistas. E também quero mandar aqui um abraço pro Thiago Carvalho, lá o comentarista do Agreste, perdeu o pai essa semana. Fica aqui a nossa solidariedade, aqui nosso abraço da família aqui Esportistas aí pro Thiago, e meus sentimentos aí pra você. Força. Um abraço aí pro Monte aí, abraço aí também pro Thiago aí, que a família dele encontre conforto, né? Vou aproveitar também o espaço aqui para mandar um abraço aí para meus amigos Henrique Calado e Thiago Bezerra que tá lá na África do Sul. O Henrique aqui também prestigia a gente aí no Rádio Esportíssimo. Um abraço aí pros dois. Vamos ver se a gente se reencontra aí o quanto for possível aí, né? Pós-pandemia, quem sabe tomar aquela cerveja, bater aquele papo. Abraço. Coisa boa. Mas galera, estamos fechando aqui a última edição do Rádio Esportistas desse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Esperamos que venha um retorno aí de muitas vitórias, de muita coisa boa. A gente falar de muitas notícias do Leão, né? Vai ser um final de ano aí bem agitado, né? Vamos ter eleições aí, já estão batendo na porta. Vai ter muita coisa pra gente debater aí, né, Arthur? Mas tomara que seja vitórias também, né? Tomara aí que sejam grandes partidas, grandes vitórias, grandes memórias aí. Essa pandemia, o futebol tem sido uma boa companhia. É isso, gente. Então, ponto final aqui na nossa tabelinha rubro-negra. Muito obrigado aí a todos pelo carinho da audiência. Continuem aí ouvindo e seguindo as redes sociais do Esportistas. Arthur, grande abraço para você. Até a próxima. Grande abraço, Gusta. Boa semana. Até a próxima. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. É isso, torcedor. Fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ficou ligado com a gente. Agradecemos demais o carinho da sua audiência e prometemos voltar em breve com mais uma edição. Esportices Broadcast,
Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Valeu, gente. Até a próxima. Pelo Esporte Tudo. Tchau, tchau.